Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Espiritismo. Espiritismo é bem importante assim, porque nós sempre queremos fazer uma avaliação da matéria grosseira com a matéria fina. Mas para fazermos uma avaliação do Espiritismo, nós tínhamos que estar atuando com a matéria fina, para ver os acontecimentos. E é bem importante assim, cada um precisa de lembrar que nós temos uma condição bem importante de saber o começo do certo e o começo do errado. Então, a frequência, há médiuns pedindo a ele informação, instrução, como é melhor. Então, nós vamos tolhendo essa capacidade que nós tínhamos que desenvolver. E muitas pessoas acham assim que foram enganadas. Não tem engano, porque não tem espírito mentiroso. Tem espírito que tem um conhecimento a mais, tem espírito que tem um conhecimento menor. E a pessoa fez perguntas e seguiu aquelas orientações, ela não foi vendo se aquelas orientações estariam corretas. Porque aquele que deu as orientações não tem mais o corpo de matéria grosseira. Então, os valores que essa pessoa tem é diferente. As referências que nós precisamos de ter tem que ser com a matéria grosseira. Cada pessoa tem que lembrar que, muitas vezes, nós tínhamos que desenvolver todas as capacidades. Porque se a pessoa não aprendeu a usar a parte da matéria fina, então também, num período seguinte, ela vai ficar presa à matéria grosseira. Porque muitos e muitos falam assim que agora ele não tem tempo para ver as coisas do espírito. As coisas do espírito é o espiritismo. Se ele não tem tempo, porque ele não teve interesse ou porque ele teve um prejuízo, e o tempo que ele agora tem vai voltar somente para as coisas da matéria grosseira. E nós tínhamos que ir fazendo uma referência de usar o terceiro mandamento, que é o dia do Senhor, fazendo uma reflexão dos dias anteriores que nós caminhamos. E é bom a pessoa ir lembrando, porque todas as coisas que nós fazemos, nós somos responsáveis. E cada um é que tem que ser muito cuidadoso com ele para ver os procedimentos que ele está tendo. Existe em todas as profissões, profissionais que são bons e profissionais que não são bons. No Espiritismo também pode acontecer de ter médios bons e de ter médios que não são bons. Quando a pessoa, na vida dela de matéria fina, ela tem comportamento que não é bom, então ela mesma forma uma barreira que não permite receber auxílios. Quando a pessoa tem costumes bons, tem pensamentos bons, então a barreira que existe é transposta facilmente. Então tem possibilidade da pessoa receber as orientações e influências boas. Então aquela referência que a pessoa tem as coisas da matéria grosseira e ela agora quer fazer avaliação com as coisas da matéria fina. Então o Espiritismo está na matéria fina. Para ele fazer uma avaliação, então ele tem que fazer a avaliação com as coisas de matéria fina. E as coisas da matéria fina estão sempre relacionado ao tipo do pensamento que a pessoa tem. É isso que nós precisamos de trabalhar. O jeito que nós pensamos, e é bom a pessoa ir lembrando assim, que ela pode pensar de um jeito e ter uma atuação diferente. Quer dizer que há uma desarmonia, que os nossos atos precisam de serem de acordo com os nossos pensamentos, com a pureza. E a pureza é aquela condição bem importante, a pessoa irradia, de imediato ela apresenta que ela é confiável.
espiritismo, mediunidade, a pessoa tem que lembrar que ela precisa de desenvolver as capacitações para ela fazer uma avaliação. E quando ela vai fazer uma consulta, ela tem que lembrar assim que as consultas são dadas muitas opções. E também outra coisa bem importante, o médium não vai realizar nada para a pessoa, ele vai dar a informação. É a pessoa que tem que caminhar durante a sua vida para a realização. Isso fica bem fácil assim, da gente ir observando. A pessoa quer um emprego, ela tem que ter o conhecimento daquela função que ela está pleiteando aquela vaga. E depois, para ela continuar no emprego, ela tem que executar as funções todos os dias, de uma maneira boa. Então, nas orientações que nós recebemos, a pessoa tem que lembrar que ela vai receber um direcionamento. E a sequência daquele caminho é a própria pessoa que vai caminhar. Tem essa referência assim, né? Caminhou no caminho da luz, caminhou com o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, foi tendo a ponderação durante a sua vida, a pessoa vai vendo que ela não precisa de receber orientação. Então, aquela condição bem importante. Muitos falam assim que não adianta falar para aquela pessoa, não adianta falar para aquele filho que ele não ouve. Mas, para não ouvir, a pessoa tem que ter o saber. Se está precisando de falar, é porque a pessoa precisa de ouvir. E é bom a pessoa ir lembrando assim, se ela não gosta de ouvir, é porque ela não tem a capacidade. E aquele que ouve, ele tem a capacidade de discernir aquilo que está ouvindo. Para uma pessoa ser feliz durante a sua vida, não tem aquela condição assim, daquele sonho, porque o sonho que a pessoa teve é ontem. Para ela ser feliz, ela tem que executar bem tudo aquilo que necessita. No caso de ter um corpo harmonioso, a pessoa precisa de lembrar que ela precisa de possibilitar para o corpo o que ele necessita, o repouso adequado, o alimento adequado. E é bom a pessoa ir lembrando assim, quando ela se encontra em paz, todas as coisas que acontecem com o seu corpo, o alimento que recebe, o esvaziar da bexiga, o limpar dos intestinos, a pessoa sente bem de ter acontecido isso com ela. Então a gratidão que a pessoa vai tendo na sua caminhada pela vida, então o espiritismo, a pessoa tem que lembrar que teria que ser assim. Ela pode ir a lugares, mas ela tem que lembrar que ela precisa de encontrar numa condição de pureza. E é bom a pessoa ir lembrando que não tem como um guia ser muito evoluído e dar muitas informações evoluídas para a pessoa. A mesma coisa acontece. Se a criança não sabe andar, como é que ela vai querer fazer uma corrida? Então não adianta dar muitas informações. E é bom a pessoa ir lembrando assim. Dificilmente uma pessoa vai procurar um médium para ter conhecimentos espirituais. Ela sempre vai procurar um médium para as coisas da matéria grosseira, para resolver pequenas coisas da matéria grosseira e que muitas vezes ela nem pensou quando foi caminhar naquela direção que agora ela tem que resolver. Agora ela quer auxílios para sair da situação em que se encontra. Qual é o procedimento que a pessoa está fazendo para quando ela sair, não repetir novamente? É isso que nós precisaríamos estar trabalhando. Então nós não trabalhamos antevendo, nós não trabalhamos naquela condição de melhorarmos, porque quando uma pessoa melhora, é como um aluno na sala de aula. Aquele ano letivo está dificultoso, ele estuda mais um pouco, ele tem a capacidade de mudar para o ano seguinte. Então na nossa vida é assim, aquele aluno, aqueles problemas do ano anterior, ele superou. Para ele não ter problema esse ano, ele tem que estudar todos os dias. Então ele vai levando o conhecimento dele todos os dias. Na nossa vida diária, com as influências que nós recebemos e a maneira que nós vamos cultivando o nosso pensamento,
Então nós temos que estudar o livro Na Luz da Verdade todos os dias, porque possibilita aquela condição de termos a solução. Possibilita aquela condição bem importante de resolver aquilo que nós já deixamos tumultuar e aquilo que precisa de ser resolvido antes de ter o desfecho. Então o desfecho vai ter de uma maneira que foi conduzido para aquela finalidade boa. Espiritismo. Então muitos pesquisadores querem fazer a pesquisa com a matéria grosseira. Com a matéria grosseira ele se encontra na matéria grosseira. E ele tem que lembrar assim, que aquele espírito que vai dar as informações, ele já não possui mais o corpo de matéria grosseira. Então para fazermos uma avaliação, nós teríamos que nos encontrarmos com o corpo de matéria fina para avaliarmos. Nós não temos essa condição. Assemelha-se àquela condição anterior de fazer uma observação da água, julgando que ela fosse pura e cristalina, por naquela época não termos os instrumentos que nós temos hoje. Então a pessoa tem que lembrar assim, qualquer avaliação que tem que ser feita com o material daquele nível, daquele plano. E tem planos diferentes. Fica bem fácil assim da gente observar assim um anseio verdadeiro que a pessoa tem, uma saudade verdadeira que a pessoa tem. Aquilo para aquela pessoa é verdadeiro. E o outro não vê, mas aquele sente verdadeiramente. Então quer dizer assim, nós temos muitas coisas que são verdadeiras, mas que o outro não tem nem noção. Uma referência assim, uma saudade, né? A pessoa teve um conhecido, teve um filho, ou o filho tem uma saudade dos seus ascendentes. Para aquele que está tendo a saudade, aquilo é verdadeiro. E muitas vezes não tem como explicar. Mas quando tem costumes bons, é isso que nós precisamos de entender. A pessoa vai tendo a solução e vai aprendendo a conviver com aquilo que está dentro dela. Porque tem muitas coisas que nós temos a maneira de direcionar. Mas tem muitas coisas que muitos e muitos entorpecem. Entorpeceu, perdeu o saber. Perdeu a condição de mudar o nível em que ele está vivendo no momento. Então, quando muda o nível de compreensão, de elevação, tudo aquilo que se encontrava antes diminui a influência no dia a dia da pessoa. Então, quando uma pessoa vai procurar um médium para receber um passe, ela tem que lembrar assim, que primeiro ela teria que melhorar a sua capacidade de pensamentos, a sua maneira de ser, de sentir, porque se não mudou, em seguida a influência que a pessoa retirou, aquela mesma influência volta. Volta de uma outra maneira, mas volta. E nós sabemos que influi, porque uma pessoa chega, porque ela usou um perfume, e ela se encontra longe, a gente sente o cheiro daquele perfume. Então as influências são assim. Então o que acontece? Para melhorarmos, então não é achando assim que o outro vai nos ajudar. A melhora eu que tenho que ter, eu que tenho que me esforçar para que eu venha ter a melhora. Isso é físico, porque a gente pode observar assim, se uma mãe toda hora dá um comando errado para o filho, aquele filho no instante seguinte não segue mais o comando que ela der. Então primeiro a gente tem que ir observando o que eu quero para a minha vida. E se é aquele que está sempre frequentando lugares, e é bom a pessoa ir lembrando assim, se ele estivesse evoluindo, ele não teria tanta frequência, porque ele vai observar assim, que agora ele tem um conhecimento melhor. Então, não tem espírito mentiroso, tem espíritos que têm um saber maior e um espírito que tem um saber menor. E aquela condição que esse espírito vai dar a informação conforme ele compreende, conforme ele está entendendo.
no grau em que ele se encontra e a importância daquela pergunta que foi feita, o jeito que ele entende aquela pergunta. Então, na nossa vida diária, nós tínhamos que nos tornarmos assim muito cuidadosos conosco, com o que nós pensamos. E se um médium se prontificou em auxiliar, então aquela referência assim, os outros serão auxiliados. Mas e os outros? Quando é que vai entrar na condição de poder auxiliar? E o auxílio vem de dentro. A elevação, a melhora de compreender os ensinos, a melhora de ter uma conduta melhor e a melhora no ambiente de trabalho. Porque se a pessoa melhora, então ela vai sempre ter o trabalho, ela sempre vai tornar-se qualificada. Então, tem muitos setores da nossa vida. Tem setores de relacionamento profissional, com filhos, com moradia, com muitos outros setores. Mas se a gente consegue resolver bem um setor, no caso do trabalho, fica bem fácil assim. Então, aquelas preocupações a gente não tem, porque a gente tem a qualidade e a gente tem a capacidade. Então, a gente sabe assim que não teremos preocupação nesse setor. Fica mais fácil de caminhar nos outros setores. O costume bom nos possibilita a lucidez. Então, o estudo do livro Na Luz da Verdade nos possibilita a orientação de dentro. É isso que nós precisamos de entender. Então, quando fala-se de elevar-se, elevar é essa condição. É como na escada, subir o degrau. Quando a pessoa sobe o degrau, ela amplia o horizonte. Naquele grau que ela se encontra, ela mudando de degrau, ela vai ampliando o seu horizonte. Então, aquelas condições anteriores diminuem. É isso que nós precisaríamos de entender. A melhora. E também tem uma outra coisa assim, né? Aqueles que estão fazendo o trabalho somente para a matéria grosseira. A pessoa fica aderida à matéria grosseira. E vai ter um tempo também de separar a matéria grosseira da matéria fina. Se a pessoa não cultivou nada na matéria fina, então ela vai ficar aderida na matéria grosseira. Na matéria grosseira é aquela condição assim bem interessante, porque não tem limite. Quando a pessoa tem um, ela quer ter dois, vai tendo assim, porque ficou sem limite. Mas tem que ter o limite, porque senão nós ficamos presos na matéria grosseira. E aquela referência que fala que vai separar os lobos do cordeiro, então quer dizer assim, os lobos quer dizer a matéria grosseira. Quer dizer, se nós descuidarmos, nós ficamos aderidos à matéria grosseira. E quando houver a separação, então não seremos contados entre aqueles que serão escolhidos. Espiritismo. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição. Vai nos elevando, vai melhorando a nossa maneira, o nosso jeito, o jeito que nós precisamos de nos tornarmos. É isso que nós precisaríamos de perceber. Então aquele médium, ele pode dar as informações, mas tem que lembrar assim, que a gente tem que trazer aquelas informações para o nosso dia a dia. Então não é levar o nosso dia a dia para esses ambientes, é assim que nós fazemos. E nós só levamos as coisas de matéria grosseira. Dificilmente uma pessoa pergunta da continuação da vida, do procedimento que a pessoa tem que ter no processo que existe do desenlace do corpo de matéria grosseira para o de matéria fina. Então, todas as vezes que uma pessoa vai fazer consulta do Espiritismo, é somente da matéria grosseira. E é somente do descuido que a pessoa teve durante a sua vida. Dificilmente uma pessoa vai enriquecer aquele médium com perguntas que possibilitam uma elevação. Então, temos que lembrar assim, que em todas as profissões tem profissionais bons e tem profissionais que não são bons. E que para a pessoa receber uma orientação que dê a ela uma clareza, ela tem que lembrar que não é das coisas da matéria grosseira que ela tem que fazer pergunta, é das coisas da matéria fina, porque aquele espírito que está dando as informações,
ele já não se encontra na matéria grosseira. Muitos e muitos acham assim que recebeu orientação errada. Não recebe orientação errada. Para a matéria grosseira, a pessoa tem sempre mais de uma solução, mais de um caminho. Dificilmente um médium dá para a pessoa a definição que é aquele caminho que ela tem que caminhar. Ele dá soluções. E se a pessoa pega uma solução daquela, pode não ser a correta. Ele tem que lembrar assim que ele não foi enganado, ele não foi verificando se aquela orientação estava correta. É isso que nós precisamos de entender. E as avaliações, não podemos fazer avaliação com a matéria grosseira. A referência que nós temos é a mesma coisa de medir uma saudade dentro da pessoa. Pega muitos instrumentos e vai fazer uma medição que daquela pessoa que está falando que tem a saudade. Mas aqueles instrumentos, para aquela pessoa vai servir se ela está com um problema digestivo. E isso é bem diferente assim. Então a pessoa, no alimento que ela alimentou, tinha ingredientes que não fez bem para aquele corpo. Então, com os instrumentos pode ser feita essa verificação. Mas o mal-estar da pessoa não tem como fazer a medição. Então o espiritismo é assim, com as coisas da matéria grosseira não tem como fazer a medição. É isso que cada um tem que ir observando. Existem profissionais bons em todas as profissões. E aqueles que estão acostumados a sentar-se ao lado daquele médium como se fossem evoluídos, e agora eles se encontram ali, na sequência eles vão ficar com menos qualidade, porque perderam a capacidade de ter o discernimento, de ver o que é bom para a sua vida. Perderam. Então, a utilidade desse que perdeu as qualidades, então vai ser muito ruim para ele, porque ele está negligenciando o que ele precisava de aprender aqui na matéria grosseira. Então ele está dedicando um tempo para o tolhimento dele, não para ficar mais qualificado. Isso a gente pode observar assim. O cão, então o jeito que aquele dono trata o cão, o jeito que aquele cão está recebendo as orientações, ele perdeu aquela capacidade que existe em todos os cães, de cobrir as fezes, que anteriormente tinha essa capacidade assim, de fazer um movimento com as patas e cobrir as fezes. Então o jeito que as pessoas estão atuando com os animais estão perdendo as qualidades. Esse mesmo jeito, quando aqueles que estão acostumados a frequentar as sessões, a frequentar aqueles ambientes dos médios, está perdendo a capacidade dele de ver o começo do certo e o começo do errado. Porque aquela criancinha pequena, ela sabia o começo do certo e o começo do errado. Mas mesmo sendo errado, para o adulto, aquela criança não tem noção do que é errado. Ela quer colocar o dedo naquele lugar que não pode. Então a vontade dela em realizar aquilo que ela está pretendendo, o adulto sai de perto, ela vai e realiza. Essa capacidade assim, de perseverarmos, é isso que nós precisaríamos de ter. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição bem importante assim, de nos organizarmos. E em todas as profissões, aquela condição bem importante de ter profissionais bons e de não ter profissionais que não são bons. E quando as pessoas procuram um médium, então tem que lembrar assim que a pessoa não tem que ir lá do jeito que ela é. Ela teria que fazer um tipo de oração antes, para que ela fosse mais purificada um pouco, facilitando o trabalho daquele guia que está dando as orientações. Nós sabemos assim que tem muita influência, porque se a pessoa chegou na nossa moradia e ela se encontra necessitando de ir ao banheiro, necessitando de lavar as mãos, então ela vai fazer esse trabalho.
Então depois a pessoa fica mais em paz um pouco para ficar com aquelas funções que ela precisa. Tínhamos que fazer um trabalho assim, de melhorarmos primeiro para depois ir nos lugares. Porque se nós melhoramos, então aquele ambiente agora vai ficar melhor. E nós sabemos assim que aqueles que não melhoram, que vão a esses ambientes, eles dificultam o trabalho, porque aquele guia mais esclarecido, ele não dá passagem, ele não manifesta, porque o próprio ambiente não permite. É isso que nós precisaríamos de entender. Então aquele médium não vai receber aquelas irradiações daquele guia que apresenta uma lucidez, porque o próprio ambiente não permite que isto aconteça. Então aquela condição bem importante assim, né? O aluno na sala de aula, se ele faz as funções, se ele não tumultua, fica mais fácil daquele professor trabalhar. E se aquele aluno que fazia as funções e que não tumultuava, agora ficou com os outros, ele é visto de uma maneira diferente. Então, quando se vai a uma sessão, é a mesma coisa. Então, a pessoa precisaria de fazer um trabalho antes com ela, de melhorar-se um pouco, para que pudesse vir influências, para que todos aqueles ficassem numa condição melhor, para poder receber melhor as informações. Isso a gente vai observando assim que existe, porque quando uma pessoa que tem um conhecimento do funcionamento daquela máquina, ou do preparo de um alimento, ou de um assunto, e essa pessoa tem um aprofundamento daquele conhecimento, daquele assunto, daquele funcionamento, daquela máquina, ou do preparo daquele alimento, é bem importante a gente lembrar assim, o jeito que ele transmite as informações. Fica mais fácil. Então aqueles que já conhecem um pouco daquelas informações que estão sendo transmitidas, então há uma assimilação mais facilmente. Tanto é que em determinados cursos tem aquele que dá aula introdutória, porque aquela condição de uma receptividade boa para aqueles que estão chegando é como se fosse uma apresentação, deixando aqueles que estão chegando mais felizes. Então essa referência a gente tem que levar assim para as sessões que existem, aqueles que frequentam as sessões e aquele médium que vai dar a passagem para um guia das informações para aqueles que estão ali presentes. Então o livro Na Luz da Verdade ele vai nos possibilitando essa condição de melhorarmos, de elevarmos, de ver o procedimento que nós precisaríamos de ter para nós mesmos. Porque quando uma pessoa melhora, ela melhora para todos que se encontram em suas proximidades. Então essa condição boa, assim. Então nós tínhamos que nos tornarmos melhores para nós mesmos. E aqueles que relacionam conosco ficarão felizes de poder conviver conosco. Então, toda época, a pessoa tem que lembrar que o procedimento da melhora interna não tem limite. Porque a gente vai observando assim, aquele que já se encontra numa condição de envelhecido, ele sabe melhor a maneira que precisa de ser naquele funcionamento, com aquela responsabilidade que ele sempre teve, a confiança. Então, ele passou a confiar do jeito que ele trabalha. E aqueles que recebem as funções executadas por esse também ficam felizes. Falam assim que não precisa de fazer revisão. Então o livro Na Luz da Verdade é essa possibilidade assim, da pessoa ir ponderando, dela ir refletindo sobre o terceiro mandamento, dela ir observando o procedimento que ela está tendo, e nós temos que lembrarmos assim que a evolução ela atua dentro de nós num processo de aspiral. Se a pessoa descuida, ela não sai daquele grau que ela se encontra. Então, se a pessoa persevera, ela vai tendo uma elevação dentro dela. Então, essa elevação é uma condição física, é uma condição verdadeira. Estuda o livro Na Luz da Verdade.